Olá, sejam muito bem-vindos ao Pode Falar Prof, um projeto desenvolvido pelo PET Engenharia Civil em parceria com os professores do DEC, que tem o objetivo de melhorar a relação dos acadêmicos com os professores, realizando entrevistas para vocês conhecerem mais sobre cada um deles. Eu sou Saulo Bonetti, estudante do terceiro ano de Engenharia Civil da UEM e membro do PET. A convidada deste vídeo é a professora e doutora Silvia Paula Sossai, da área de construção civil. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, Saulo. Obrigada ao PET pelo convite. Fico muito feliz em estar participando do projeto de vocês. Como o Saulo disse, meu nome é Silvia, sou professora da área de construção civil do DEC e comecei a trabalhar na UEM agora no início de 2021. Estou há pouco tempo aí com vocês. Obrigada, prof, pela presença. Eu sou a Stephanie, estudante do segundo ano de Engenharia Civil na UEM, membro do PET, e vou dar início à nossa entrevista, que será dividida em 4 quadros, que abordam diferentes questões. O primeiro quadro é sobre carreira profissional. Aí a primeira pergunta é: você sempre quis seguir carreira acadêmica? O que te fez pensar nisso? Na verdade, não. Num primeiro momento, a minha ideia era quero ir para obra, quero trabalhar com a engenharia civil ali o dia inteiro e tudo mais. Mas, assim, alguns professores já me falavam que eu tinha essa afinidade com a área. Só que aí eu fui, trabalhei por 10 anos numa mesma construtora, trabalhava tanto com obra quanto a parte de orçamento, planejamento de obras. E aí um amigo me chamou em 2008 para dar aula no no técnico, na verdade, no Senai de construção civil. E aí eu comecei a dar uma vez por semana, sabe aquela coisa assim meio descompromissada, para ver como é que era? E fui me envolvendo, aí chegou uma hora que eu falei assim, eu preciso decidir o que fazer, realmente, porque aí começou a dar conflito mesmo, né, entre as duas áreas. E aí eu resolvi continuar a docência. E aí entrei como colaboradora na UEM, e aí fui evoluindo, na verdade, como professora. Mas essa foi o início de tudo. Não, realmente, no primeiro momento, não era a minha primeira opção, vamos dizer assim. Mas existe a vocação, né, e não a opção. Então, acabei aí falando mais, a vocação falou mais alto. Legal, você foi se descobrindo, né, dentro da profissão, isso é muito legal. Mas por que você escolheu a UEM? A UEM como professora ou como aluna? Como professora? É, isso. Eu me formei pela UEM como engenheira civil, né, sou de Maringá, então, querendo ou não, a gente tem uma afinidade com a universidade. Era um sonho, eu falo assim que quando a gente tem um local onde a gente se sente bem, que a gente gosta, que a gente tem aquele carinho mesmo, a gente vai nutrindo esse sonho. Então, fiquei na UEM como colaboradora durante 4 anos, passei no concurso em uma outra universidade pública federal, a UTFPR, no campus de Apucarana, onde eu permaneci por mais 6 anos. E aí eu voltei, prestei concurso novamente na UEM e voltei no início desse ano como docente e professora efetiva, né? Mas a ideia sempre foi essa, assim, eu falo que eu pautei a minha carreira de formação, inclusive, quando eu pensei no mestrado, eu também fiz na UEM, o doutorado eu acabei tendo que sair, né? Fui para a UFSCar para fazer lá. Sempre foi pautado em tentar um dia voltar para a UEM. E hoje eu estou super satisfeita, muito feliz de estar aqui. Então, é aquela história assim, a minha casa, né? Então, tem uma história com a universidade. Então, sou bem feliz. Por isso, a UEM. Entendi. Você comentou que estudou na UEM, então qual seria a sua formação no geral, assim, tudo que você já... Eu tenho graduação, né, como engenheira civil pela UEM. Dei aí um hiato de 10 anos na minha formação. Quando eu voltei como colaboradora, eu iniciei também o mestrado em engenharia urbana, ali no DEC, né? Fiz o PEU. E depois de fazer o PEU, eu já iniciei, foram 2 anos depois, o doutorado na UFSCar. Então, eu sou mestre em engenharia urbana e doutora em estruturas e construção civil pela UFSCar. Então, acabei fazendo o doutorado lá. Entendi. E qual foi o seu maior desafio nesse processo, né, de se tornar professora? Eu acho que o primeiro deles foi escolher, ouvir aquela voz interna que falava assim:
vai, vai dar aula, né? Então esse foi meu primeiro desafio, foi romper com uma carreira de sucesso, porque querendo ou não, eu comecei o estágio na mesma construtora onde eu trabalhava, eu tinha um vínculo muito forte com eles, e a decisão de falar assim, eu vou romper esse ciclo, iniciar outro, foi muito difícil. Nem vou falar aqui da parte pedagógica, que querendo ou não, a gente como engenheiro não tem essa formação, né? A gente dá aula por amor, por instinto, por gostar do que faz, né? E vai aprendendo ao longo do tempo e usando os exemplos dos nossos professores e tudo mais. Mas para mim, realmente, eu acho assim que o maior desafio foi falar assim, não, eu vou interromper uma carreira de sucesso e vou ouvir a minha vocação, e vou para a docência, porque é o que eu quero fazer mesmo para o resto da minha vida. Então, acho que esse foi onde pegou mesmo. Aproveitando o assunto de carreira profissional, vamos entrar agora no segundo quadro, que é a área de atuação. O que te levou a escolher essa área de atuação? O que mais gosta nela? A área da construção civil, certo, Saulo? É isso? Isso. Como eu disse, 10 anos no mercado, na indústria, né? Trabalhava com execução de obras, porque a construtora que eu trabalhava era uma construtora, uma empreiteira de obras públicas, na verdade. Então, a gente executava a obra, né? A gente não projetava, na verdade. Eu acompanhava desde a parte de orçamentação até a execução, passando pela qualidade. Então, é muito afim à área de construção civil. E aí, o que eu pensava na época, né? Eu preciso escolher uma área que eu possa contribuir realmente com a formação dos meus alunos. Eu, de repente, não tenho uma formação acadêmica por ter passado 10 anos na indústria tão forte assim por enquanto, né? Naquele momento, realmente eu não tinha, mas eu pensava assim, o que eu preciso, o que eu posso fazer de diferente para os meus alunos? Poxa, eu tenho uma vasta experiência em execução de obras, na parte de gestão, na parte de orçamentos. Então, eu falei assim, por que não tentar seguir mesmo nessa área? Então, para mim, foi mais por uma afinidade, por tentar contribuir, na verdade, com a formação de vocês de uma forma um pouco diferente, né? Trazer um pouco desse mercado do mercado de trabalho, assim, das experiências de vida, né? Para dentro da universidade. Essa foi a escolha da área, foi mais por isso mesmo. Que legal você ter esse pensamento de trazer toda a sua experiência para a gente. Isso a gente só tem a somar para a gente. E se você tivesse uma oportunidade de escolher uma outra área de atuação, sem ser a de construção civil, qual seria? Olha, eu sempre brinco que eu tenho um pezinho em duas canoas, tá? Uma, por ter trabalhado nela e gostar muito, que é a área de construção civil, e outra porque eu sou curiosa a respeito, que é a área de estruturas. Não sei o que eu faria, na verdade, na área de estruturas, tá, gente? Não sei. Mas, assim, quando eu fui fazer o doutorado em São Carlos, era estrutura e construção civil. Então, o que eu pensava? Vou fazer disciplina das duas áreas. Então, eu acabei fazendo, tipo, disciplina de concreto protendido, porque querer ouvir o professor Schust falando, não que eu entendesse que é um grande nome do protendido, né? Vocês vão acabar sabendo disso depois. Mas, assim, sabe aquela história assim, não que era, quero fazer porque eu sei. Não, eu queria fazer porque eu queria ouvir e queria aprender um pouquinho. Fui fazer alvenaria estrutural com o professor Parzequian, sabe? Aquela ideia, assim, de... Então, não que eu tenha assim, uma habilidade, vamos dizer assim, para a área. Mas eu sou bem curiosa, tanto que eu acabei dando aula aqui, né, na área de estruturas. No início da minha carreira como docente, eu era professora da área de estruturas. Que legal, prof. E você desenvolve projetos de pesquisa? Quais são suas linhas de pesquisa? Sim, desenvolvo. Eu tenho trabalhado com uma área que eu acabei descobrindo de uma forma bem mais forte no mestrado, que foi a área que eu atuei, né? Que é a área de aproveitamento de resíduos na construção civil. Que era uma coisa também que durante a minha vida profissional, na indústria, vamos dizer assim, eu sentia muita falta, sabe? Eu via gente gerando muito resíduo e não aproveitando nada, e eu, querendo ou não, por estar
tocando obras, vamos dizer assim, eu acabava vendo o quanto a gente gastava para destinar aqueles resíduos, sabe? Aí eu acabei falando assim, não, acho que eu vou tentar alguma coisa nessa área de resíduos, que é uma área que cresce a cada dia, né? Então eu acabei trabalhando e desenvolvendo todos os meus projetos nessa área. Ai, que legal. Uma coisa que não tem onde parar, sempre tem inovação, né? Muito legal. E no processo de seleção desses alunos para fazer projetos de pesquisa, você tem algum critério de seleção? Mais ou menos, vamos dizer assim. O que eu costumo fazer? Se a gente, quando eu monto um projeto de pesquisa, eu sempre penso no perfil das pessoas que têm que estar trabalhando comigo, mas o perfil nem tanto acadêmico, vamos dizer assim, mas um perfil mais de afinidade. Porque, querendo ou não, para trabalhar com resíduo é algo que você tem que ser curioso, você tem que ir para laboratórios de materiais, você tem que fazer coisas, na verdade, que não é algo que todos os alunos gostam, né? Então, querendo ou não, assim, tem alunos que têm um perfil mais computacional, vamos dizer assim, outros têm um perfil mais de gestão. Então, eu procuro selecionar os alunos que apresentam essa vontade mesmo de trabalhar com essa área. E aí, é claro, né, dou uma olhada no currículo, vejo como que o aluno tem se comportado, que existem alguns requisitos que vocês têm que cumprir, né, e dou preferência, assim, sempre para os alunos que têm maior afinidade e vontade mesmo com o trabalho, de trabalhar com essa área. Que legal, professora. Muito legal a gente saber disso. E pegando um gancho dessa linha de pesquisa, eu ia te perguntar se você já participou de bancos de TCC, mestrado ou doutorado. Se sim, qual dica daria para quem apresenta? TCC várias, né, de várias áreas. Mestrado também, doutorado ainda não, tá? Mas o que eu sempre falo para os meus alunos, tá? Para os meus orientados de TCC e para os meus orientados de mestrado. A banca, ela só vai fazer o espetáculo final de um trabalho desenvolvido durante muito tempo. Se você fez esse trabalho, seja um TCC de 1 ano, seja um mestrado de 2 anos, até 3 agora por conta da pandemia, se você desenvolveu esse trabalho bem, se você fez tudo muito organizado, se você fez um planejamento bom e você conhece tudo aquilo que você fez, porque querendo ou não, é você que conhece o seu trabalho e não as outras pessoas, né? A gente conhece o tema do seu trabalho, mas o seu trabalho, quem conhece é você. Então, a banca é só para fechar. Então, é ficar tranquilo com o que você construiu ao longo daquele tempo. E tentar se manter centrado naquelas informações que você tem certeza que você tem o domínio total, porque você tem. Então, eu acho assim que se preparar para a banca inicia no primeiro dia que você define o seu tema e que você começa a estudar a partir dele, né? Então, a partir dali, você vai ter o desenvolvimento de uma excelente banca, porque o restante, gente, é apresentação, é arguição e é se manter relaxado ali. Não adianta. Verdade, eu acho que quando você tem conhecimento do que você está apresentando, tudo é mais fácil, né? Então, se você já tem conhecimento, é só confiar aí, né? Agora a gente vai para outro quadro, que é Descontraindo com o Prof, que é Fofocando com o Prof, perdão. Eu vou fazer algumas perguntas de algumas situações, tá? Que você já passou. Já passou por algum perrengue ou situações engraçadas em sala de aula? Olha, gente, eu acho que nos últimos 2 anos várias, né? Cachorro que late, furadeira que está funcionando no prédio em reforma e por aí vai, né? Mas, assim, na UTF, o que que acontecia? Que era a antiga universidade onde eu trabalhava, né? A gente tinha um grupo bem restrito de professores lá, e a gente acabava ministrando muitas disciplinas ao longo do curso. Tanto que depois que, né, com o tempo, os meus alunos que já se formaram, eles brincavam que eles se formavam em engenharia civil, ao invés de civil, de tanta aula que eles tinham comigo, porque eu acabava da aula de construção civil dando bastante aula para eles. E já aconteceu de eu ter, assim, 2 horários de uma disciplina com uma turma, 2 horários com a mesma turma, só que de outra disciplina. Então, imagina, eu ficava a manhã inteira com eles.
E teve uma vez que eu cheguei, assim, viajava Maringá para Carana, né? Às vezes eu tinha que ir mais rápido, eu estava atrasada. E nesse dia estava chovendo, eu atrasada, catei o material, não vi que material que era, eu estava pegando, enchi o quadro da disciplina do segundo horário. E os alunos todos assim, tipo, olhando um para o outro. Comecei a dar aula e aí eles, prof, eu acho que você está dando a disciplina errada. Eu olhei e falei, como assim? Não, prof, era ética. A aula, na verdade, era de tecnologia. Tudo igual, né? Eu enchi um quadro de ética e tinha que dar aula de tecnologia. Eu falei, ai, gente, desculpa, vamos trocar então? Ética vai para o segundo horário, tecnologia vai para o segundo horário e eu vou dar aula de ética aqui agora mesmo. Eu falei, por que vocês não falaram nada comigo? Ah, a gente achou que você ia ficar bravo, eles não me conheciam ainda, foi logo que eu comecei. Ai, pelo amor de Deus, né, gente? Mas, no final das contas, eu não ia acabar com o quadro inteiro e começar tudo de novo. Mas isso não aconteceu uma vez só, não, gente. Cheguei até a trocar prova, mas tudo bem. Não dá nada, não. Acontece, né? Muita E se coisa, acostumem, tá, meus futuros alunos? De vez em quando eu faço umas invertidas dessa, não tem... É normal. Sim. Você gosta de fazer alguma coisa fora da sala de aula? Tem algum hobby? Olha, eu gostaria de fazer várias coisas fora da sala de aula, fora de casa, né? Nesse período aí, desde 2020, todo mundo parado, né? Mas, assim, eu gosto bastante de ler. Não tenho praticado como eu sempre gostei, a leitura sempre foi algo que pautou muito a minha vida, o meu momento de lazer, mas não tenho conseguido praticar tanto, mas gosto bastante de ler. Tenho assistido bastante séries que não tem nada a ver com a nossa área, tipo assim, série médica, sabe? Sabe dar aquela desligada? Eu falo que eu vivo outro mundo. Como eu viajo com uma certa frequência, né, com os meus filhos, porque eles são atletas de natação, então eles sempre estão viajando, e quando eles eram menores, eu acabava viajando junto. Então, viajar é algo que eu gosto de fazer e aproveitar dessas viagens, né? Mas é mais ou menos isso aí, gente, não foge muito, não, do que eu gosto de fazer. Sim. É bom ter hobby às vezes, né, para esfriar a cabeça, igual se fosse de Sim. série. Ainda mais agora que a gente tá todo mundo em casa, não tem muito contato. Exatamente. E principalmente de áreas que não tem nada a ver com a nossa, né, gente? É Sim. algo que foge do nosso Aham. mundo. Aí você comentou da série médica, eu amo, assisto também. Não sei se é a mesma. Mas enfim, na sua graduação, prof, você participou de alguma atividade extracurricular, tipo empresa júnior, PET, centro acadêmico? Na época da minha graduação, né, eu entrei em 95 e saí em 99, colegial em 2000 e tal, a gente não tinha essa oportunidade tão difundida como vocês têm. Então, a gente não tinha muito essa questão de projetos de pesquisa que agregassem tantos alunos, PET, né, o centro acadêmico, era tudo muito... O centro acadêmico, na verdade, começou quando eu estava no segundo ano da graduação, que ele começou com uma gestão contínua ali, sabe? Então, eu acabei não participando disso. O que eu participava bastante e gostava muito, e daí os professores falarem que eu já tinha um feeling para a área, era monitoria. Então, eu vivia pegando monitoria. Geometria analítica, hidráulica, ia tudo entrando para a monitoria. Então, era algo que eu fazia sempre. Quase todo ano eu era monitora de alguma coisa. Legal, e isso que não ajuda, né? Te ajudou você a descobrir seu feeling para essa área. Sim, Aham. Aí, ao longo do curso, você já ficou com alguma dependência em alguma matéria? Ou teve alguma dificuldade? quem nunca, né? Quem nunca? Sim, eu tive uma única DP ao longo dos 5 anos de graduação. Foi uma DP em resistência dos materiais, que na época ela era unida com estática, então era uma única disciplina de 1 ano. Tá? Então a gente tinha essa disciplina, o nosso curso não tinha disciplinas semestrais, todas eram anuais, tá? Na época que eu me graduei. E eu realmente fiquei de DP de resistência dos materiais e, pasmem, foi a disciplina que eu comecei a dar aula como colaboradora aqui na UEM depois. Acontece, gente, mas a gente supera. Ó, até a aula eu depois da disciplina.
É engraçado, porque é o segundo professor que comenta que teve dificuldade em uma disciplina e depois pegou ela para poder exercer. Isso é muito legal. É que a gente estuda tanto, Stephanie, que a gente pega gosto, entendeu? A gente aprende a gostar, não adianta. Então, para a gente finalizar, vamos para o quadro Responde aí, prof. E a gente tem algumas perguntas que foram feitas no nosso Instagram, @petcivilem, e eu vou fazer agora ela para você. O que é um aluno nota 10 para você? Nossa, é um aluno nota 10, é um aluno que se dedica, é um aluno curioso, é um aluno que pergunta, que vai atrás, além dos conteúdos de sala de aula. Quem já foi meu aluno aqui, que é o caso do Saulo, né? Eu gosto de trazer muitos, assim, seminários a respeito de temas diversos, para que vocês busquem o que traga curiosidade a respeito daquilo que vocês estão aprendendo. Esse, para mim, é um aluno nota 10, aquele que se preocupa com os prazos, que é comprometido. Porque uma coisa, gente, é a gente ter a formação certinha, tudo bonitinho, mas uma coisa é você ser comprometido com aquilo que você está fazendo. Vocês têm que aproveitar, vocês têm excelentes professores aqui, então eu acho que aquele aluno dedicado, comprometido, mesmo que ele não seja um aluno nota 10 nas provas, ele é um aluno nota 10 dentro da graduação dele. Então eu acho que isso para mim é o mais importante. Que legal, prof. Enquanto você estava falando, eu estava lembrando dos seminários que você passava para a gente. E, sinceramente, mesmo a gente sem perceber, instiga a gente a ir atrás, a procurar, a aprender, instiga a nossa curiosidade. Exatamente, esse é o objetivo final da história, né? Muito legal. Eu vou para a próxima pergunta. O que você mais gosta em ser professora? Eu acho que tem várias coisas. Eu acho que a primeira delas é esse contato com vocês. É meio que um elixir da juventude, sabe? É algo que me mantém viva, me mantém, sabe aquela história assim, eu tenho sede de viver, de saber, dentro da minha profissão, por estar em contato com vocês. Conversar com vocês. Essa questão do online, para mim, é bem sofrido, né? O ERE, para mim, é algo difícil. Não que eu não domine, não que eu não consiga fazer, não é isso. Dou meus pulos, né? Todos nós, né, como professores, fizemos isso. Mas, de alguma forma, o contato com vocês, para mim, é primordial. Eu acho que foi isso também que me fez me tornar docente, né? E fora isso, tem uma coisa que eu mantenho contato ainda com vários alunos depois de formar. E vários vêm falar, prof, obrigada por isso, ou prof, olha, aquilo que você me ensinou, eu coloquei no meu dia a dia, olha, lá na minha, hoje eu tenho um trabalho porque a tua disciplina me fez despertar para essa área, uma área que eu não imaginava que eu ia trabalhar. Então, assim, esse feedback positivo, saber que você, de alguma forma, influenciou alguém, né, e que ele conseguiu crescer a partir daquilo que você disse, a partir daquilo que você incentivou ele a fazer, ou que você se tornou, vamos dizer assim, uma referência para ele seguir a carreira. Isso, para mim, é meio que uma força motriz, assim, né? E aí vem de encontro com aquilo que a gente falou lá no início da entrevista. Por que você se tornou professora? Porque eu queria fazer algo de diferente e tentar contribuir para a formação dos alunos de engenharia civil. Então, quando vem esses feedbacks dos alunos, eu falo, nossa, obrigada, senhor, deu certo. Né? Então, eu acho que é mais ou menos isso, assim. Mas eu gosto muito, gente. Contato com vocês, para mim, é incrível. Nossa, deve ser incrível, incrível essa experiência. Sim, só que os alunos quebram as pernas da gente, são. Esses dias, terminou a apresentação do TCC, a gente tudo assim, bonitinho, aí ele pede 1 minuto para falar, e ele me solta isso. Prof, obrigado, né?
Ai, gente, aí o que que a gente faz? A gente chora, né? Porque vai fazer o quê? Né? Não tem, se emociona, né? Mas é muito legal, eu gosto bastante de ouvir os feeds dos alunos. Que legal, prof. Agora, para a gente finalizar o quadro, a gente vai fazer um bate e volta, Beleza. que vai funcionar assim. Eu vou ler uma situação e você tem 4 opções de alternativa, e você só pode escolher uma. Pode ser a primeira que vier à cabeça. Beleza. Preciso justificar? Não. Vou para a primeira. Aluno que chora nota ao final de semestre. Dá 10, tchau, obrigado, parabéns, nota 0, penso com carinho. Parabéns, nota 0. Para a segunda. Aluno que dorme em sala de aula. Ou não desliga o Meet ao final da aula. A. Coragem, porque noção não tem. B. Vou embora, saio da reunião. C. Guardo o nome da pessoa. D. Finjo que nem vi. Vou embora, saio da reunião. Se estiver no Meet. Aluno E que de sai. verdade, nem finjo que nem vi, Saulo. Se for na sala, coitado, deixa dormir, não tem problema. Deve ter acontecido muito já. Várias vezes. Eu vou pular para a terceira. Aluno que sai toda hora da sala. Traz café para mim, passa a lista de chamada, vai com Deus, nem ligo. Se o café for bom, pode trazer. Adoro. Aluno que liga a câmera durante as aulas. Indiferente, não ganha nota, mas ganha moral, puxa saco, ganha pontinhos na prova. Não ganha nota, mas ganha moral. Agora para a última pergunta. Aluno que inventa desculpa por não ter respondido a chamada na hora certa. Micão, nem ligo, finjo que acredito, acredito de verdade. Finjo que acredito. Então é isso. Foi muito boa a nossa conversa. Com certeza os alunos vão gostar muito de saber um pouquinho mais sobre você, assim como eu e o Saulo gostamos, né, dessa conversa. Obrigada, prof, pela presença. Pet agradece, né? Isso. Gente, obrigada, parabéns pela iniciativa. Eu acho que nesse momento de distância total que a gente está vivendo, é uma oportunidade muito boa da gente se conhecer um pouquinho mais, porque querendo ou não, muito do que a gente conversou aqui, a gente conversa nos corredores, conversa no final da aula, então eu acho que isso contribui muito para suprir um pouquinho dessa necessidade que a gente vem sentindo. Eu espero muito, muito em breve encontrar com todos vocês presencialmente, e a gente trocar ideia, trocar experiência aí, mas obrigada mesmo pelo convite, fiquei bem feliz com a proposta de vocês. Agradecemos mais uma vez a sua participação nesse projeto, prof. Ficamos muito felizes que você topou. E para você que assistiu até aqui, muito obrigado e lembre de curtir o vídeo e se inscrever no canal, porque serão postadas mais entrevistas e assim você fica por dentro de todas. Até lá!